Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Alegria de Viver. Eu estava aqui anotando que esse é o último programa desse livro, Estante da Vida. Nós estivemos fazendo durante 9 meses, quase o parto, não é? O parto dessas ideias maravilhosas que era a maneira pela qual Sócrates ensinava os que caminhavam com ele. Nós caminhamos com este livro e pudemos aprender muitas coisas. E o último capítulo, que é o capítulo 40, apresenta coisas interessantíssimas que nos fazem como uma reflexão por tudo aquilo que já passamos. Quantas vezes as pessoas olham para o mundo e consideram que as coisas que acontecem não são corretas? Quantas vezes aqueles que acreditam na bondade, por causa de dificuldades que enfrentam, frustrações, golpes que levam, admitem fazer a maldade como uma forma de compensação? Quantas pessoas frequentam as igrejas para pedir que Deus lhes favoreça, que abra um caminho miraculoso, que faça com que ele ganhe muito, aplicando golpes? Eu sempre me recordo de uma história verídica que nos foi contada por uma pessoa que estava junto quando tudo aconteceu. Esta pessoa, com problemas econômicos, havia optado de vender bugigangas, e para comprá-las bem baratinho, ela fazia às vezes alguma excursão naqueles ônibus que iam e voltavam quase no mesmo dia para o Paraguai, cometões, coisas que eles assim chamavam. Eles iam de madrugada, chegavam no Paraguai, compravam tudo, tinha uma hora para voltar para o ônibus e pegavam as coisas e vinham para cá, porque eles compravam bem barato e aqui nos seus bazarzinhos, nas suas lojinhas, podiam revender com um grande lucro. Então essa pessoa nos contou que nessas idas e vindas, naturalmente, eles corriam vários riscos, entre acidentes com o ônibus, mas o que era mais grave era justamente a fiscalização tributária, a Polícia Federal parar o ônibus e fazer uma varredura, pedindo nota fiscal de tudo aquilo que os passageiros tinham comprado. E quando eles não tinham nota fiscal, eles tinham duas opções: ou jogar fora, enquanto o ônibus estava andando para não ser pego, ou abandonar os objetos com o prejuízo de ter gastado dinheiro bom para comprar coisas sem nota. E ainda correr o risco de ser processado por descaminho, que é o tráfico de mercadorias. Então, quando eles já tinham comprado tudo no Paraguai e eles iam começar a viagem, dentro do ônibus, eles se reuniam, o líder da excursão pedia silêncio e eles iam fazer uma oração. Olha a oração que eles faziam. Eles elevavam todos o pensamento e pediam a Deus que protegesse a sua volta. Que, se porventura eles pudessem passar sem ser fiscalizados, seria muito bom. E eles pediam isso a Deus, que Deus criasse como se fosse um manto da invisibilidade e que nenhum policial parasse o ônibus na estrada para fiscalizar o contrabando que estavam fazendo. Porém, e era uma oração bastante interessante porque ela dava opções a Deus. Porém, na prece, eles pediam que, se porventura o guarda parasse o ônibus, que esse guarda aceitasse uma propina bem baixinha para liberar todo mundo. Imagina isso? Você pedir a Deus que, primeiro, Deus te proteja no golpe que você está dando. E segundo, se algum PM, se alguma polícia aparecer, que você possa corromper a polícia com o menor preço possível. E Deus então está te ajudando.
Puxa vida, que falta de noção, não é mesmo? E aqueles que perdiam os materiais, que perdiam sabendo do risco que corriam, certamente achavam que Deus não os estava ajudando, que Deus não estava protegendo seu esforço de sobrevivência. Então, observaremos na vida muitas questões semelhantes a esta, em que os indivíduos vão ver injustiças consideradas pela mídia ou pela política da época como algo decente, como algo nobre, como algo real, como algo útil. E esta postura, muitas vezes, estimula aqueles indivíduos que só têm a aparência da bondade a assumirem de verdade o seu estado interior de maldades e a compliciar-se com o crime. Quantas pessoas que se dizem honestas à luz do dia, depois de observarem a prosperidade de parentes, de amigos que estão fazendo negociatas, de noite entram no jogo, de noite entram por baixo do pano e vão ganhar alguma coisa do mesmo modo, ilícito. Como é possível ser, então, destes que acham que de dia cultuam a Deus e de noite abraçam o capeta? Essas dúvidas, muitas vezes, surgem na mente das pessoas. Por exemplo, por que uma criança nasce com uma doença terminal? Que mal ela fez? Onde está a justiça divina que leva o indivíduo bondoso, que morre cedo, e deixa o maldoso vivendo bem, vivendo feliz, por longos anos? É tão interessante isto, que no Evangelho segundo o Espiritismo existe um tópico em um dos seus capítulos que tem a seguinte descrição, o seguinte subtítulo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Muita gente fala isso. O fulano sofreu um acidente e escapou. Teve fratura em 35 lugares e, apesar disto, está bem agora, está andando. E então a pessoa fala assim, mas se ele fosse uma boa pessoa, tinha morrido. Então, se esta visão já parece criar uma contradição nessas nossas formas de interpretar as questões da vida, nós vamos encontrar no capítulo 40, o último, esse mesmo padrão com as explicações de Jesus a respeito dos princípios superiores, para que nós saibamos observar o mundo à nossa volta, não com os olhos da matéria, com os olhos do materialismo, com os olhos da transitoriedade, mas com os olhos da alma. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta justamente o título que meu reino não é deste mundo. Será que nós estaríamos esperando que o reino de Deus fosse tão vingativo quanto o reino dos homens? Nós estaríamos felizes se porventura no reino de Deus o maldoso fosse sufocado numa forca e ele perdesse os sentidos e desencarnasse lá para sofrer? Será que seria assim o reino de Deus? Quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, num julgamento injusto a que está sendo submetido diante de Pilatos? Será que seria alvissareira a ideia de que do outro lado vamos encontrar os mesmos algozes, fazendo as mesmas arbitrariedades, agindo com a mesma violência que aqui na terra? Se Jesus diz que há um outro mundo onde ele é rei, naturalmente esse mundo não pode ser como este, que o está trucidando injustamente, que o está condenando sem provas, que sofreu todo tipo de violência para levar à prisão e ao assassinato, graças a interferências externas e escusas daqueles que estariam sendo prejudicados por uma mensagem vigorosa de libertação, aqueles que exploravam o povo sofrido, aqueles que abusavam das viúvas, que roubavam as casas das crianças para tomar-lhes o dinheiro e eles mesmos se beneficiarem.
Será que é assim do outro lado? Muitas pessoas, então, por não entenderem a lei do universo, e obviamente por causa disso não compreenderem como é esse outro mundo, gastam sua energia, gastam seus pensamentos, elencando, criando um rol de aparentes injustiças ou de coisas equivocadas, para justamente dizerem, bom, se era desse jeito mesmo, eu vou continuar vivendo como o mundo pede, porque eu pelo menos vou ter alguma vantagem. Ou seja, dizer-se cristão e viver como materialista é tentar compatibilizar duas coisas que não se combinam, a água e o óleo. E ao entender essa incompatibilidade, nós aprenderemos a decidir de que lado estamos. O materialista nunca estará do lado daquilo que é imortal, indestrutível. Porque para ele, e essa é a sua justificativa, é bom ser mesquinho, ególatra, indiferente, porque ele vai desfrutar na terra todas as vantagens de ter aquinhoado, de ter juntado, de ter roubado, de ter desfrutado, comprado, gastado, viajado ao máximo. Mas vai chegar um momento em que tudo vai acabar e o materialista não tem para onde ir. Esses que vivem da matéria, eles vivem fugindo da morte, vivem fugindo dos problemas que vão fazê-lo ter que entregar todos os bens, inclusive o próprio corpo, aos vermes da terra. Nesta hora, todos os seus passaportes carimbados com tantas viagens não terão nenhuma valia. Todos os cifrões das suas contas bancárias, todas as escrituras guardadas nos cofres serão inúteis. Porque este indivíduo que viveu para a matéria, viveu assim, indiferente às coisas da alma. Portanto, agora não sabe o que vai ser dele. E essa angústia é maior do que todos os prêmios que o dinheiro conseguiu comprar durante a vida física. Porque ele não tem como usar o dinheiro para impedir que o corpo morra. Ainda que dure bastante, ainda que ele fique bem velhinho, ainda assim o corpo perecerá. Então o materialista está sempre com essa angústia no pensamento. Quando você, porém, já tem uma visão diferente, as leis do universo fazem outro sentido e você começa a vivê-las enquanto está encarnado. Não é que você deixe de viver a vida do mundo material, mas você não a vive como sendo a vida principal. Você vive para as coisas do mundo sem se tornar mundano, sem achar que estas coisas são as principais. Você se aproveita delas, você as usa como alguém que usa um pedaço de madeira para fazer uma escada. Porém, a madeira lhe servirá de apoio para ele subir, mas a madeira não é a montanha. A escada não é o morro. É apenas um apoio para ele chegar lá em cima. Por isso é que Humberto de Campos coloca como último capítulo este texto muito bonito que nós vamos poder ler juntos, que tem como título essa pergunta: por que, Senhor? Por quê? Nós sabemos que Nicodemos é aquele senhor sábio, judeu, que vai conversar com Jesus e escuta de Jesus aquela fala de que é preciso nascer de novo. E Nicodemos, então, pergunta: como, Senhor, pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Era um homem interessado em conhecer as coisas. Aqui, Humberto de Campos está nos trazendo o texto em que esse Nicodemos, o grande Nicodemos dos dias primeiros do Evangelho, está contando coisas aos discípulos que estão ouvindo, aqueles que estão ao redor deste sábio. E aí nós vamos acompanhar então a leitura. Depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, nós sabemos que nessa data, esses 500 estavam reunidos e o Senhor, que já tinha desencarnado 50 dias antes,
está em cima de uma pedra e começa a falar para todos eles, e ao mesmo tempo que vai falando, nessa aparição sublime, dando a todos tarefas para realizar, o Senhor vai se elevando, vai subindo, 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 subindo e desaparece no céu. Essa visão beatífica de uma despedida que ao mesmo tempo não é uma morte, não é uma segunda morte, mas é um afastamento, é muito bem representada pelos apóstolos nos escritos evangélicos, nos Atos dos Apóstolos. Vamos encontrar então Nicodemos dizendo, como o texto está aí para você ver de novo, que depois dessa aparição do Senhor aos 500 da Galileia, certo dia, quando estava entardecendo, diz Nicodemos, eu parei à beira do lago de suas pregações, rogando a Jesus que me dissipasse as dúvidas. Ante os ensinamentos divinos, eu experimentava o entrechoque, a confusão em torno das ideias de justiça e misericórdia, de responsabilidade e de perdão. De que maneira conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre prêmio e castigo? Atormentado perante as exigências da lei, de que eu era intérprete, doutor da lei, como era Nicodemos, ele tinha que interpretar a lei, mas ele estava em dúvida com esses disparates. Eu supliquei-lhe a palavra, e eis que de súbito o excelso benfeitor apareceu junto de mim. Jesus surge naquele entardecer. Eu então ajoelhei-me na areia e Jesus, aproximando-se, tocou-me de leve a cabeça cansada e perguntou-me: Nicodemos, que pretendes de mim? Senhor, expliquei, tenho o pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que, Jesus, você se banqueteou com pecadores e tantas vezes se referiu quase rudemente aos fariseus, que eram leais seguidores de Moisés? Comer com culpados e contrariar-se ou acusar aqueles que eram seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas de vida impura, os malfeitores, os pecadores? E estão erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei, como os fariseus se mostravam? É a primeira contradição. Jesus respondeu com a entonação de brandura inesquecível, dizendo: Nicodemos, nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que eu não vim ao mundo socorrer os sadios, eu vim para socorrer os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer, Nicodemos, dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus, de que servirá o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Depois dessa resposta, Nicodemos continuou: Messias, por que você dispensou tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de compartilhar a mesa dele, sem visitar os lares pobres que estão ao redor da sua moradia? E Jesus responde: eu estive com a multidão desde as notícias iniciais do novo reino. Sempre estive com os miseráveis. Relativamente a Zaqueu, é ele um rico que desejava instruir-se. Ele não estava querendo me levar porque eu sou importante, ele queria aprender e furtar a lição
impedir que a lição chegue àqueles amigos a quem o mundo apelida de avaros, de mãos de vaca, de avarentos, etc., é a mesma coisa que recusar remédio ao doente. Se estes que o mundo chama de avarentos, como eram chamados os publicanos, como era o caso de Zaqueu, só porque ele cobrava impostos, todos os odiavam, todos os judeus cuspiam quando passava um desses publicanos, só porque eles são chamados de avarentos, se eles desejam saber, se eles desejam aprender, deveremos nos afastar? Não é o mesmo que recusar remédio a quem está doente? Depois de ouvir isso, Nicodemos faz outra indagação. Mas, Senhor, e as prostitutas? Por que você as defendeu tanto? Ora, Nicodemos, na hora do juízo divino, quando chegar o momento do julgamento, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que você censura vão ressurgir do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto que aparecerão sujos de sombra, repletos, envolvidos de lama, aquelas ou aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando estas mulheres à condenação e a enfermidades, que era justamente a questão dos homens, que aproveitavam-se da sua condição mais bem aquinhoada, com mais dinheiro, e exploravam as pobres mulheres que não tinham como sobreviver. Estas pobres vítimas surgirão no dia do julgamento límpidas, enquanto estes que pareciam virtuosos estarão cobertos de lama do que eles fizeram com elas. Vamos pensar sobre isso, hein? Que adianta que a gente vá aos centros espíritas e nestes centros espíritas nos tornemos bons médiuns, recebamos espíritos, conversemos com espíritos, mas tratemos o infeliz na rua como um estorvo. É a mesma coisa que entrarmos nas igrejas, ajoelharmos-nos diante das estátuas, chorarmos naquele instante de angústia, e quando saímos da catedral, passamos por cima dos mendigos e cuspimos de lado com o nojo do mau cheiro. Será que é este o processo? Não será isso que Jesus está recriminando quando fala com Nicodemos? De que adianta a aparência do bem com a ausência da bondade? Quantas pessoas fazem a caridade sem serem de verdade bons? São capazes de assinar poupudos cheques, são capazes de fazer compras em armazéns e mandar entregar a instituições, mas nunca são capazes de parar na rua e conversar com o mendigo, ou perguntar para ele o que está acontecendo, ou se deixar tocar pela sua dor física e levantá-lo do chão e com ele num bar para compartilhar uma refeição. Caridade sem ser caridoso. Não é esta que Jesus se refere. Não é dar coisas, é dar-se nas coisas. Portanto, quantas pessoas acham que porque frequentam igrejas ou casas espíritas já estão garantidos no paraíso? Quando Jesus repete aqui que no dia do julgamento, as prostitutas e os ladrões entrarão no céu antes do que os que seguem Jesus. Porque prostitutas e ladrões ouviram Jesus, acreditaram nele e se renovaram, enquanto os que dizem Senhor, Senhor, continuam fazendo de conta que não é com eles o que Jesus ensina, é para os outros. Pensemos nisso. Vamos então voltar às indagações de Nicodemos. Senhor, diz Nicodemos, ouvi dizer que você deu a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Ele não é o colaborador que te negou 3 vezes? Ele não é um cara cheio de defeitos, cheio de problemas?
Quantas vezes o indivíduo vai na casa de Deus e se espanta de ver ali sentado um indivíduo que tem problemas emocionais, que está lá com defeitos, que você conhece, alguém que está ali, talvez por arrependimento, ou que está comungando da cerimônia, mas você sabe que traiu a esposa ou traiu o marido, ou que cometeu um deslize comercial, ou que foi preso ou foi condenado por algum delito no passado, ou que era bêbado, você via ele caído na sarjeta ou bebendo pinga no boteco, e então você diz, nossa, eu não venho mais nesse lugar, isso aqui é um antro, e esse cara aqui, quem ele pensa que ele é para vir rezar aqui comigo, no mesmo lugar? É quase o que Nicodemos está perguntando a Jesus. Você deu a este homem a capacidade de ser líder entre os seus discípulos, mas ele te negou 3 vezes. Esse indivíduo que está falando aí, eu sei que ele é defeituoso, que ele tem hábitos que não são os puros. E como é que ele pode estar falando? Quem é ele? Um cara tão cheio de imperfeições, mais imperfeito do que eu. Muitos pensam isso na igreja ou nos certames religiosos. Quem ele pensa que é? Será que Jesus vai engolir esta? Vamos ver o que Jesus responde ao Nicodemos. Exatamente por isso, Nicodemos, por ele ter me negado 3 vezes, na dor do remorso, pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção, da negação, do abandono, da traição. Ele sabe como isso é ruim. Nicodemos, então, agora, gira o pensamento na direção dos outros. Mestre, e os ladrões do último dia? Por que você se permitiu morrer entre 2 malfeitores? E por que assegurou a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Porque Jesus diz a ele, eu te digo que ainda hoje estará comigo no paraíso, o bom ladrão. E então Nicodemos está perguntando, algumas pessoas inclusive, ao falarem dessa passagem, diz que o cara era realmente um bom ladrão, porque ele roubou o céu na última hora. Segundo alguns dizem que, falando daquele jeito, ele que merecia ir para o inferno, conseguiu que Jesus garantisse a ele o paraíso. Por ser um bom ladrão, né? Por estar roubando o paraíso para ele. Algumas pessoas falam assim, sem entender a lição. Nicodemos está questionando isso de Jesus. Você foi injustamente condenado, está entre 2 ladrões. Como é possível isso acontecer e ainda para um deles você oferecer o paraíso? Jesus vai responder a Nicodemos. Como, Nicodemos? Como? Você pode julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história você não conhece desde o princípio. Como você pode achar que aquele que está sendo injustamente preso ou condenado à morte realmente tenha praticado algum ato que o condenasse? Não acoberto os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto este alguém terá resistido à tentação e ao infortúnio, para que nós possamos medir-lhe o tamanho da falta. Existem famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio. E há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometia a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim eu o fiz. Mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e para ser atendido em suas necessidades de erguimento e de transformação. Não foi para ser anjo de imediato, foi para aprender. E então, Nicodemos insiste, perguntando a Jesus,
Senhor, e a responsabilidade com que nos cabe tratar da justiça. Por que você pediu perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando aqueles que te espancavam? Não é justo isso, que os culpados sejam colocados na condição de inocentes? Por que você fez isso? Jesus então responde a Nicodemos: eu não anulei, eu não suprimi a responsabilidade em tempo algum. Eu pedi, preso à cruz, que o Pai perdoasse-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com isso, não afirmei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo, e por isso mesmo se revelavam dignos da maior compaixão. Ou seja, continuavam culpados. Porém, a culpa deveria ser avaliada sob o critério da atenuante própria da ignorância. Então, o antigo mestre de Israel, Nicodemos, diante das palavras do Senhor, está dizendo que as lágrimas lhe subiram das entranhas da alma para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto, a refletir as sombras que agora anunciavam a chegada da noite. Chorava Nicodemos candentemente. Ainda assim, continua ele, eu ouvi como se o Senhor me falasse longe, muito de longe: misericórdia quero, não sacrifício. Nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocara a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E, quanto a nós, velhos julgadores do mundo, que o ouvíramos atentos, entramos todos em meditação em silêncio, de vez que ninguém apareceu em nossa conversa íntima com bastante disposição para acrescentar palavra, para dizer qualquer coisa. Nenhum de nós agora tinha o que dizer. Quando damos conta de que todos os nossos juízos apressados são muito diversos do verdadeiro julgamento, de como o Senhor considera as nossas falhas, aprendemos algo que está também no Evangelho. No Evangelho está dito que muitas vezes os homens absolvem o que Deus condena, e que geralmente Deus condena o que os homens absolvem. Mas também isso nos dá a noção de que todos nós precisamos amadurecer na maneira pela qual observamos o sofrimento dos outros. Quando vemos uma criança padecendo, muitos dizem simplistamente: como Deus é injusto. Como que pode uma criança sofrer tanto? Onde está Deus que deixa isto ocorrer? Mas quando você compreende a lei do universo, quando vê que tudo existe uma causa, para todos os eventos há uma raiz, você deve imaginar que, apesar de parecer uma injustiça cruel, uma criança inocente sendo vitimada por uma doença ou por uma violência, nós devemos nos lembrar que o corpo pode ser de criança sem que o espírito seja de criança. E esse espírito carrega consigo todo um conjunto de fatos e de ações do pretérito que vão repercutir nas suas vidas futuras. Assim vamos entender que
No mais longo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar, na primeira das suas partes, logo no começo, o subtítulo A Justiça das Aflições. Todas as aflições que nos ocorrem, como velhos, como jovens, como adultos, como adolescentes, como crianças, todas elas são justas. Nunca é uma arbitrariedade divina. É sempre a consequência de nossas necessidades evolutivas, de nossos compromissos do passado, que geralmente nós pedimos antes de nascer, quando estamos programando a reencarnação. Então, se todas as aflições são justas, não adianta nada culpar a divindade. E se agora, nesta vida, você não encontra o motivo que justifique aquela dor, certamente continua sendo justa a dor com base em coisas que você fez em outras épocas, que você não se recorda. Quando o indivíduo está na juventude, só a título de exemplo, ele gosta de se divertir, ele vai a todos os bailes, ele vai a todas as festas, ele dança, ele pula, ele joga, ele faz ginástica, ele corre, ele anda de bicicleta, ele faz de tudo. Ele está no vigor físico. Quando ele fica idoso, que as juntas já não aguentam mais, ele não se lembra de quantos bailes ele foi. Porém, as juntas se lembram. As juntas sabem que foram desgastadas. Pessoas que viveram em academias, fazendo ginásticas, aquelas ginásticas de subir escada, e fazer ginástica, subir escada, forçando as juntas, podem ter músculos enquanto jovens. Porém, quando chega na velhice e que aquela cartilagem já foi desgastada demais na academia, na juventude, o indivíduo não recorda. Aí ele começa a mancar, aí tem que usar bengala, aí depois tem que andar de andador, e alguns inclusive vão para cadeira de roda porque não conseguem sustentar, e aproveitando os avanços da medicina, às vezes tem que trocar a cartilagem por uma prótese que faça o mesmo papel. Então tem que cortar o osso, tem que enfiar o aço lá, fazer a prótese funcionar, depois ficar testando até se acostumar. Porém, isso é consequência dos excessos na sua juventude. Talvez, se ele tivesse sido mais prudente, a cartilagem tivesse resistido até o fim dos dias, sem que ele precisasse passar por isso. Agora pode ser que ele não se recorde, porém a cartilagem está marcada por todo o desgaste. Também a mesma coisa. Nesta encarnação pode ser que ele não se lembre, mas a sua alma está vincada pelos erros cometidos no ontem. Então aquilo que numa primeira leitura é uma injustiça, não deixa de ser apenas o cumprimento da ordem cósmica, da lei do universo, que dá a cada um segundo suas obras. Que aquele que planta uva não vai colher jabuticaba, que aquele que planta melancia não vai colher abacaxi. Cada um vai colher aquilo que plantou. Compreendendo então o porquê, o Senhor deixa bem claro que nada que ele fez foi em relação a adulterar a lei, a fazer que a lei não valesse, a dar um jeitinho. Cada um foi chamado a fazer algo de bom. E aquela pessoa que ele colocou como sua representante, segundo as escrituras relatam, não foi colocada lá porque era puro, porque era o exemplo, foi colocado lá porque ele foi o fraco. E ele vai entender a fraqueza dos outros, porque ele a viveu, ele se arrependeu do que ele fez. Quantos de nós, que enquanto não estamos com dores, ridicularizamos a dor do outro? Maridos que ridicularizam a cólica menstrual da mulher. Ah, isso é frescura, isso daí não é nada. E todo mês a mulher padece, precisa tomar remédio, fica de mau humor, sofre tanto, e o marido às vezes não dá nem bola. Isso aí é meio de vida. Aí o marido recebe a boa notícia de que ele está com uma pedra no rim e que está com uma cólica renal. E quando ele sofre a cólica renal, que ele sente que dentro dele os tecidos estão se contorcendo, se apertando, ele não consegue nenhum tipo de modo para diminuir aquilo. A partir desse dia, ele começa a respeitar a sua esposa, porque ela sente isto todo mês.
mas ele sentiu uma vez só na vida. Mas foi o suficiente para ele ver como é ruim. E então, sentindo na própria carne, ele começa a ser mais humano, começa a ter mais carinho com a companheira, começa a ver que é verdade o que ela está se queixando. Porque se fosse ele que menstruasse e todo mês tivesse todas as contrações musculares próprias do fenômeno da menstruação, certamente ele já teria pedido para ir embora, que ele não ia aguentar. Então, quando a gente sofre na carne as coisas, nós nos tornamos mais compreensivos com as limitações alheias. Por isso Jesus coloca Simão. Simão está arrependido, envergonhado, e neste momento ele será o que melhor compreenderá as falhas dos seus semelhantes para representar a misericórdia que Jesus diz ao final a Nicodemos. Nicodemos, misericórdia quero, não o sacrifício. E com isso, nós terminamos essa linda obra, Estante da Vida. Quantos ensinamentos, quantas lições imorredoras nós vamos levar. E nós esperamos que você possa voltar ao livro. Ele está todinho aí, quase integralmente, em todos os seus capítulos, com algumas exceções apenas, que nós não fizemos. Mas deixamos a você a oportunidade de ler. Ele está disponível no nosso canal, pode estar disponível no canal da TV Mundo Maior, e ele estará vivo. Até então, isso aqui era um monte de papel posto numa prateleira. Porém, graças à tecnologia, agora ele está vivo. Qualquer pessoa pode ouvi-lo, pode pensar sobre ele, pode ver quanto de beleza ele possui, quanto de riqueza ele nos aporta. Você pode semear mais, pode espalhar mais. Leve estas mensagens com você para aqueles contatos que você todos os dias deseja boas coisas. Porque de verdade, esse é um tesouro inesgotável. Desde 1969, quando ele foi enfeixado neste livro, está à disposição. Mais de 60 anos depois, nós estamos falando sobre ele. Ou 50 anos depois, estamos fazendo a leitura daquilo que antes estava oculto no papel, agora está no seu ouvido, está no seu olhar, está no seu coração e no seu entendimento. Dê vida a isto, como nós tentamos dar quando contamos as histórias. Faça que o esforço de Chico Xavier e de Humberto de Campos tenha valido a pena, se uma só das pessoas que assistiram estes capítulos puder colocar em prática algo daquilo que eles deixaram. É assim que o mundo melhora, quando nós fazemos a nossa parte. Obrigado por você estar conosco. Que esse beijo meu e da Solange chegue a você através da Estante da Vida. Até o próximo livro, que nós estaremos trabalhando também com o mesmo objetivo. Grande abraço, obrigado por tudo e muita paz.